Aprendemos muito. Aprendemos quais são as características que uma pessoa que nasceu de novo ela tem. Aprendemos muito. Mas hoje vamos começar qual é o processo que uma pessoa precisa viver para que ela venha a ter esse novo nascimento. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de um médico, a gente pode falar bastante dele. Poxa, o doutor é especialista nisso, ele faz cirurgia, ele tem experiência naquilo. Olha, eu falo bastante dele. Mas qual foi o processo para ele chegar naquele nível, naquele doutorado, naquela função que ele ocupa? Teve um processo. Ele não caiu ali naquele diploma da noite para o dia. Ele enfrentou várias situações e ele precisou se moldar em várias questões para ele chegar naquele nível de doutor. Então, para que haja um novo nascimento em um ser humano, ele também precisa enfrentar um processo. Processo este que a Bíblia Sagrada nos orienta. Mas que até um homem muito sábio chamado Nicodemos não entendia. A Bíblia fala que Nicodemos era mestre em ensino religioso. Mestre. Mas ele não entendia sobre o novo nascimento. Tanto é que ele questionou Jesus quando Jesus disse isso. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar. Quem não nascer de novo não pode entrar. Aí no versículo 10, em João 3, perdão, versículo 4, olha lá. Em João 3, 4, o que Nicodemos pergunta para Jesus? Como pode um homem velho nascer de novo? Ele não entendia. E ele não era qualquer um. Lá no versículo 10 fala quem ele era. Ao versículo 10. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Então observe que Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Ele era mestre, ele era professor. E mesmo sendo professor, ele não entendia o que era nascer de novo. E sabe por que ele não entendia? Porque nascer de novo não tem a ver com teorias. Tem a ver com práticas, com ações. Não adianta você ser um religioso muito conceituado, cheio de teorias, cheio de palavras, cheio de conhecimentos, se na sua vida prática você não aplica aquilo que realmente Deus espera de você. E muitas pessoas hoje estão vivendo isso. Teorias, conhecimentos. Eu já sei isso. Eu já sei aquilo. Porque a Bíblia também diz isso, isso e isso. Tá bom. Mas e aí? Para Deus não faz diferença nenhuma o quanto você sabe. Para Deus a diferença está naquilo que você aplica. Tem gente que sabe muito e não aplica nada. Tem gente que sabe pouco, mas o pouco que ele sabe, ele aplica. E é isso que agrada a Deus. É isso que Deus quer de nós. Então vamos ver o processo. O processo para mim conseguir chegar a nascer de novo. E tudo começa com João Batista. O primeiro passo que eu preciso dar para nascer de novo. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 7. Pega a sua Bíblia aí. Vai junto comigo. Abre a sua Bíblia aí. Vamos lá.
Esse é o primeiro passo. Você quer nascer de novo? Você quer nascer de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Então esse aqui é o primeiro passo de todos. Primeiro, olha o que acontece. Lucas 3,7. João dizia às multidões que vinham até ele para ser o quê? Batizadas. Então as pessoas vinham para serem o quê? Batizadas. Uma pessoa que vai até um pastor, porque João era um pastor, para ser batizada, qual a ideia que você tem dessa pessoa? Você, imagina as pessoas vindo, presta atenção, digamos que a gente anuncia assim, ó, vamos efetuar um grande batismo nas águas, lá no Lago Paranoá, sábado que vem, às 3 da tarde, lá perto da ponte. Aí você está por lá e vê grupos de pessoas chegando para serem batizadas. Qual a impressão, qual a ideia que você tem a respeito dessas pessoas? Você olha para elas e você entende que elas querem o quê? Que elas querem a salvação. Você concorda comigo que é essa a ideia que você tem? Poxa, a pessoa veio para o batismo, ela quer a salvação, ela quer o reino de Deus. Só que olha o que aconteceu quando as pessoas chegavam até João, lá no Rio Jordão, para serem batizadas. O que ele disse? Qual que foi a exclamação que ele fez? O que está escrito? Ele faz uma exclamação. Qual é a exclamação? Raça de víboras! Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Então olha que interessante. Enquanto nós talvez teríamos a impressão, a ideia que aquelas pessoas vieram, que elas queriam a salvação, que bacana, que coisa linda, João chama elas de quê? De raça de víboras. O que você entende pela palavra víboras? Me dê outros adjetivos aí para a palavra víboras. Cobras. Que mais? Não, mas nome para víboras. Víboras, vocês já falaram cobras. Que mais? Serpente. Então João vai chamar aquelas pessoas de quê? De cobras. De serpentes. Mas de onde que João tirou isso? Por que João usou essa expressão? Por que ele exclamou daquela maneira? Aí eu preciso de pegar a minha Bíblia e procurar outras serpentes, outras cobras, outras víboras, para mim entender o que é que João estava falando. E o melhor lugar para mim entender isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Porque lá aparece a figura da serpente. E o que? E o que está escrito aqui em Gênesis 3:1? Olha o que está escrito. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia o quê? O que é um astuto? O que é uma pessoa astuta? Esperta. Então o que João estava dizendo para as pessoas que vieram para o batismo? Estava chamando aquele povo de gente o quê? De gente astuta, esperta. Mas não é esperto no sentido de uma pessoa que está sempre atenta às coisas, não.
é esperta no sentido de malandragem, má intenção, de querer enganar, porque aqui não foi isso que a serpente fez lá em Gênesis 3:1? Ela não usou a esperteza dela para enganar. Então aquelas pessoas que vinham ao batismo, elas estavam externamente mostrando uma coisa, mas internamente elas pensavam diferente. É como se elas quisessem enganar quem? A Deus. Eu quero ir para o reino de Deus. Qual que é o negócio? É só ser batizado nas águas por João e está tudo certo? É só fazer isso? Ah, então eu sou um santo. Pode me batizar, João. Estou aqui. João olhou. João estava ali guiado por quem? Por Deus. Ninguém engana Deus. E João olhou para eles e falou assim: raça de serpentes, raça de víboras, raça de cobras, gente espertalhona, vocês estão achando que vão enganar quem? A Deus? Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Vocês acham que apenas fazendo isso, de vir aqui nas águas e tomar um banho, vocês vão estar livres da ira que está por vir? Aí João vai ensinar aonde que começa o novo nascimento. Ele vai dizer no versículo 8: provem por suas ações que vocês o quê? Se arrependeram. Olha o que João disse para eles. Não são palavras, não são emoções que vão dizer diante de Deus que você realmente quer entrar no reino dele, que você quer nascer dele. São as suas atitudes, são as suas ações, são as suas decisões daqui para frente. Então, se você quer nascer de Deus, se você quer entrar no reino de Deus, prove isso. Tenha atitudes que provem que você quer ter uma comunhão verdadeira com Deus. E aí João continua assim: não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de quem? Pois somos filhos de quem? De Abraão, porque o judeu ele tem essa mania de usar essa expressão: não, nós somos filhos de Abraão, então nós já estamos salvos. E João disse assim, ó: e não diga que vocês estão salvos porque são filhos de quem? De Abraão. O que ele vai dizer para aquele povo? Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. João estava dizendo para eles assim: para de ficar escorado num comodismo. Você ser filho de sangue de Abraão, para Deus não significa nada. Nada. Trazendo para nós, igreja, cristãos, você vir à igreja simplesmente, para Deus não significa nada. Você simplesmente ler uma Bíblia, para Deus não significa nada. Bispo Paulo, então o que é que significa alguma coisa para Deus? Suas ações. Seu compromisso em querer ter comunhão com Deus. E quando você tem um compromisso, você tem atitude. Vou dar um exemplo simples para você, do nosso cotidiano.
Digamos que você marcou um encontro com alguém, uma reunião com alguém, uma viagem de avião. E seu voo sai às 8 horas da manhã. E você sabe que o horário para fazer o check-in é pelo menos com 1 hora de antecedência. Se você tem compromisso com aquela sua viagem, o que você vai fazer? Você vai se programar, você vai sair adiantado, você vai desmarcar outras coisas, mas você vai chegar com aquela antecedência, porque você tem o quê? Um compromisso com aquela viagem. Então veja que as suas ações, as suas atitudes, elas estão vinculadas com o seu compromisso. Assim é quando uma pessoa que realmente tem o compromisso de entrar onde? Entrar no reino de Deus. Quando a pessoa tem um compromisso de entrar no reino de Deus, e esse compromisso ela faz com quem? Com Deus não. Com ela mesma. Porque o reino de Deus já existe. Para Deus não faz diferença 1, 2, 5 ou 10. É compromisso com ela mesma. Quando ela tem esse compromisso com ela mesma de entrar onde? No reino de Deus, então as ações e as atitudes dela vão estar vinculadas àquele compromisso. Aquele compromisso. E quais são as ações, as atitudes que João está ensinando ali, que fazem parte do primeiro passo que a pessoa dá para nascer de Deus, para entrar no reino de Deus? Ela deve provar que ela se arrependeu. As ações dela devem provar que ela já não vive daquele jeito que não agradava a Deus. Ela vai ter atitudes diferentes, ela vai ter ações diferentes. Ela não vai falar, ela vai fazer. E cada passo que ela dá, cada atitude que ela tem, cada ação que ela tem neste compromisso, direcionam ela para o novo nascimento. Então, os judeus se apoiavam ou se apoiam na ideia de que são descendentes sanguíneos de Abraão, e por isso já está tudo garantido para eles. Está tudo certo para eles. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que não está tudo certo. É igual o cristão, o falso evangelho que é pregado por aí. Jesus já morreu na cruz, ele já pagou o preço, já está todo mundo salvo, já está todo mundo perdoado. Quem já ouviu esse tipo de mensagem por aí? E não tem pessoas que se apegam a isso daí? É como se João Batista estivesse dizendo para essas pessoas: isso não significa nada. Mas bispo Paulo, o sacrifício de Jesus na cruz não quer dizer nada? Não quer dizer nada para quem não tem ações e atitudes vinculadas ao compromisso dela de entrar onde? No reino de Deus. Agora, se eu tenho esse compromisso de entrar no reino de Deus, então as primeiras ações que eu vou produzir são ações que provam o meu arrependimento. Atitudes que mostram que eu reconheço que aquela maneira de viver não agradava a quem? A Deus.
Vai em Romanos, capítulo de número 9 comigo, versículo 6. Romanos 9, 6. Paulo vai falar sobre isso também, o apóstolo Paulo. Olha o que diz. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não. Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo. Olha a Bíblia dizendo aí. Nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Ah, mas eu vou na igreja, então eu sou do povo de Deus. Não, você vai na igreja. Você faz parte do povo de Deus se você nascer de Deus, nascer de novo. Aí você faz parte do povo de Deus. Então olha Paulo dizendo, nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Versículo 7. Só porque são descendentes de Abraão, descendentes do quê? De sangue, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão, pois as escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de quem? De Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Aí tem gente que fala, que confusão, bispo Paulo, não entendi nada. Se você entende ou conhece um pouquinho da história de Abraão, você vai entender. Abraão toma a decisão de viver em comunhão com quem? Com Deus. Lembra da história? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão toma a decisão de viver em comunhão com quem? Com Deus. Abraão tinha uma esposa. Qual era o nome da esposa de Abraão? Sara. Abraão, o homem Abraão podia ter filhos? Sim ou não? Sim. A esposa de Abraão, a pessoa física, podia ter filhos? Sim ou não? Não. Sara não podia ter filhos. No meio da jornada, Abraão vai conhecer uma outra mulher que vai se tornar escrava, serva de Sara, e a própria mulher de Abraão vai dizer para ele ter um filho com aquela serva. Aquela mulher chamada Agar podia ter filhos, humanamente falando, sim ou não? Podia. Então Abraão, homem, que podia ter filho, mas Agar, mulher, que podia ter filho, vão se juntar e vão ter um filho. Qual era o nome daquele filho? Ismael. Aquele filho foi gerado por quem? Por Abraão e Agar. Era um filho sanguíneo de Abraão? Era ou não era? Mas é considerado por Deus como um filho legítimo? Não. Por Deus, por Deus. Entenda a questão espiritual aqui da coisa. Não era o filho da promessa. Porque aquele foi gerado pelo homem e pela mulher. Depois disso, a esposa de Abraão, Sara,
vai ficar grávida. Ela podia gerar filhos? Podia? Não. Então quem é que gera aquele filho em Sara? Deus. Deus gera aquele filho. Isaque é alguém que literalmente nasceu de quem? De Deus. Como ele nasceu de Deus, então ele é considerado o filho gerado por quem? Por Deus, descendente de quem? De Abraão. Então quer dizer que só pode ser considerado descendente de Abraão, no geral agora, em todo o planeta, seja judeu, seja gentio, seja qual ser humano for, só pode ser considerado filho de Abraão aquele que é gerado por quem? Por Deus. Por isso que tanto João Batista quanto Paulo está dizendo para o judeu, isso aí de vocês dizer que são descendentes de Abraão não significa nada. Porque vocês estão falando de uma descendência o quê? Carnal, física, mas para Deus o que conta é quem foi gerado por Ele. Deus. Quem nasceu dele? Deus. Posso ser um judeu. Se não fui gerado por Deus, não nasci de Deus, então eu não sou um descendente de Abraão. Eu posso ser um brasileiro, mas se eu fui gerado por Deus, se eu nasci de Deus, então eu me torno um filho de Abraão, um descendente de Abraão. Porque a descendência de Abraão está vinculada à fé, à comunhão com Deus, ao novo nascimento, e não a uma questão física, não a uma questão religiosa. Eu vou na igreja, eu fui batizado nas águas, então já estou salvo. Não é isso. Eu preciso nascer de Deus. Eu preciso ser gerado por Deus. E João Batista está ensinando aquelas pessoas que para isso, o primeiro passo é eu produzir ações que provem que eu tenho esse compromisso com o novo nascimento, com a vida eterna, com o reino de Deus. Eu tenho compromisso. Eu não brinco de ser crente. Eu não brinco de ir na igreja. Não, eu tenho compromisso. Eu não brinco de ler a Bíblia. Não, eu tenho compromisso com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus fala. Então minhas ações, minhas atitudes vão provar o meu compromisso. E quando eu tenho essas ações, essas atitudes que provam meu compromisso, eu vou começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Eu vou produzir, não é Deus quem vai produzir em mim. Eu vou produzir. É isso que João continua falando. Vamos voltar lá em João. Vamos voltar em João 3:8, né? Provem por suas ações que vocês o quê? Se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de quem? De Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Olha o versículo 9 agora. Aqui João vai usar uma linguagem figurada, uma metáfora. Olha o que ele vai dizer. Agora mesmo, o machado do julgamento
está pronto para cortar as raízes das árvores. Machado do julgamento pronto para cortar as raízes. Do que João está falando? Se eu cortar uma árvore no meio, o que vai acontecer daqui a um tempo? Ela vai crescer novamente. Mas se eu pego um machado e corto uma árvore nas raízes dela, o que vai acontecer? Eu matei ela. Então aqui João está falando exatamente da morte. João está dizendo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes. Quer dizer o quê? Todos os seres humanos vão chegar ao momento da morte. É uma coisa absolutamente certa. A única coisa que existe certa nesta vida terrena é que a pessoa que nasceu vai morrer. Não tem mais nada certo. Se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ser saudável, se vai ser doente, não tem nada certo. Mas a morte está certa. Então João está dizendo assim, falando um português bem fácil de entender. João está falando assim, todo mundo aqui vai morrer. E ele diz assim, toda árvore, ou seja, toda pessoa que não produz bons frutos, que frutos são esses? Está lá no versículo 8, frutos de quê? De arrependimento. E quem produz sou eu. Ações, atitudes de arrependimento. E aí ele está dizendo no versículo 9, toda árvore que não produz bons frutos, frutos dignos de arrependimento, diante de quem? De Deus, será cortada. Ou seja, a pessoa vai morrer. Isso todos vão. Só que aquele que não produz os frutos dignos de arrependimento vai morrer e vai ser lançado aonde? No fogo, lá naquele fogo que a gente viu em Apocalipse, onde haverá dor, sofrimento, tristeza para sempre. Então, se eu quero entrar no reino de Deus, se eu quero a vida eterna junto de Deus, eu preciso passar pelo processo do novo nascimento. E o processo começa em atitudes e ações que provem que eu me arrependi das coisas que não agradam a Deus. Aí tem gente que diz assim, Bispo Paulo, mas eu já me arrependi. Já? Que bom! Então você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Como assim diz? Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. 1 João 1,8. Pega aí sua Bíblia. Observem que tudo que eu estou pregando, eu não estou inventando nada, eu estou mostrando na Bíblia. Olha o que o texto diz. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a quem? Enganamos a nós mesmos e não vivemos aonde? Na verdade. Então a Bíblia está dizendo que não existe ninguém que não precise produzir frutos dignos de arrependimento. Ter ações e atitudes que mostrem que ela se arrependeu de verdade. A Bíblia está dizendo que todos nós temos pecados. E se alguém diz que não tem, ele está enganando a ele mesmo. E ele não vive a verdade. Na verdade, ele é um mentiroso. E lembra lá dos mentirosos, estava no pacote lá daqueles que vão ser lançados lá no... Por isso que a mentira é terrível, pessoal.
Pessoal, a mentira é coisa do cão. Irmão, a casa vai cair. Vai. Melhor a casa cair e você falar a verdade e sobreviver, porque falou o quê? A verdade, do que a casa supostamente ficar de pé e você morrer porque você ficou com a mentira. Mentira é uma coisa terrível. Dentre tantas outras questões, sai da mentira. Não fique com a mentira. Então, eu quero produzir frutos dignos de arrependimento? Quero. Eu quero nascer de Deus? Quero. Quer mesmo? Quero. Versículo 9 lá. Lê para mim. Mas, vamos ler o 8, vai, para dar contexto, vai. Volta no 8. Se afirmamos que não temos pecados, fazemos o quê? Enganamos a nós mesmos e não vivemos aonde? Na verdade. Agora o 9, mas. Cadê o 9 para mim na tela? Mas, se confessamos nossos pecados, Ele quem? Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. Primeira coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Você quer nascer de novo? Então você tem que fazer uma análise em você. Paulo falou sobre isso quando ele falou da Santa Ceia. Lembra quando ele estava falando da Santa Ceia, que ele falou assim, olha, examinai-vos a vós mesmos. Você quer nascer de Deus? Você tem esse compromisso de entrar no reino de Deus? Tem esse compromisso? Então a primeira coisa é fazer uma análise de você mesmo, porque a gente nessa vida aprende tudo errado, rapaz. A gente aprende a analisar a vida dos outros. Por que você acha que o povo gosta desses Big Brother, desses negócios aí? Por que você acha? Para analisar a vida dos outros, para dar opinião na vida dos outros, sendo que a análise deveria ser da nossa própria vida. Olha Paulo falando em 2 Coríntios 13:5. Examinem a si mesmos. O exame tem que ser de você mesmo. Se você quer nascer de Deus, examine a você mesmo. E depois que você examinar você mesmo, e você encontrar tudo aquilo que não agrada a quem? A Deus. Como que não agrada a Deus? Qual é a minha base para mim saber que não agrada a Deus? É o quê? A Bíblia. Então eu olho para a Bíblia e vejo, isso aqui não agrada a quem? A Deus. Encontrei isso em mim. Encontrei. Eu me arrependo disso aqui, eu reconheço que isso está errado, reconheço. Aí eu devo confessar para quem? Para Deus. Mas bispo Paulo tem que confessar, a Bíblia fala que tem que confessar. Porque a confissão é que demonstra arrependimento. A confissão demonstra arrependimento. Tem pessoas que falam assim, não, eu não fiz o que era bom não, né? Mas ela não confessa o erro dela. Por causa do orgulho, da vaidade. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que se exalta será humilhado. Mas todo aquele que se humilha será exaltado. Você já viu quando um filho faz raiva, faz muita coisa errada, ele faz uma besteira grande, e você vai falar com ele,
e ele fica sustentando aquela coisa que ele fez, ele não confessa, ele fica, rapaz, aquilo sobe uma raiva, que dá vontade de você arrancar o couro dele fora. E não é nem tanto pelo que ele fez, mas por causa do orgulho dele, da vaidade dele. Em contrapartida, às vezes o filho vai lá e faz uma grande besteira, e você vai falar com ele, e você já está pronto para, como diz lá no Maranhão, dar aquela pisa. Você já está pronto, você já está armado. Aí ele vem na humildade e faz o quê? Confessa o que ele fez, mostrando que ele está o quê? Arrependido, que ele reconhece que estava errado. Te desarma. Você já estava pronto para pisar. Aí você agora pensa, rapaz, vou pisar nesse menino, mas ele já está pisado por si mesmo. Ele já se pisou. Então a Bíblia fala que se eu quero nascer de Deus, a primeira coisa é fazer um exame de mim mesmo. Encontrar em mim aquilo que está errado diante de quem? De Deus. Reconhecer que aquilo está errado. A partir de agora eu vou ter ações e atitudes que vão provar que eu me arrependi. E eu chego diante de Deus e faço o quê? Confesso. Tem muitas pessoas que falam assim, por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque Davi confessou e Saul não confessou. Davi mostrou humildade, Saul mostrou arrogância. A Bíblia fala que Deus exalta os humildes, mas Ele abate os arrogantes. Deus detesta pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Então, a primeira coisa, olha que lindo, olha lá. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, ó. Lembra do pecado de Davi com a mulher de Urias, e depois colocou Urias na frente. Lembra a bagaceira que Davi fez? Mas olha o que aconteceu. Então Davi confessou a quem? A Natã. Pequei contra quem? Contra o Senhor. Natã respondeu sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. A confissão, ela está aqui no primeiro passo do processo para um novo nascimento. Como é que está escrito lá? Mas, se confessamos, cadê no João? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas, se confessamos nossos o quê? Pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar lá, para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Quer dizer que quem não faz uma análise de si, um exame, e automaticamente não encontra os erros que precisam ser confessados a quem? A Deus, e ter ali atitudes de arrependimento, essa pessoa não tem lugar para a palavra de Deus nela, não tem lugar nela.
quer dizer que ela não tem compromisso nenhum com o quê? Lembra do compromisso? Ela não tem compromisso nenhum com o quê? Com o reino de Deus, com o novo nascimento. Ela está na igreja, ela lê a Bíblia, ou ela diz que é crente, mas não tem compromisso nenhum com o reino de Deus. Bispo Paulo, então é assim, eu vou fazer. Que bom que você vai fazer. Só que tem a segunda parte agora. Tudo dentro do primeiro passo. Examinei a mim, encontrei as coisas que não agradam a Deus, confessei para Deus, estou arrependido, disposto a produzir frutos dignos de arrependimento agora, ações que mostram que eu realmente me arrependi daquilo. Ótimo. Só que tem pecados que eu cometo contra Deus e contra os outros também. Tem uns que são só contra Deus, mas tem outros que é contra alguém. E lá em Tiago, capítulo 4, 4,16 ou 5,16? Acho que é 5,16, coloca para mim. Tá lá. Leiam, por favor, Tiago 5,16, leiam. Portanto, lê de novo. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Às vezes o meu erro, que eu já fiz um exame, lembra do exame? O que João Batista falou para a raça de víboras mesmo? Que eles tinham que fazer o quê? Ter o quê mesmo? Já não lembra não, pessoal? O que João Batista falou que eles tinham que ter? Olha lá, ó, Lucas 3,8. Ações que o quê? Que provem que eles o quê? Se arrependeram. Tem que ter ações. Tem que ter atitudes. Não é palavras. Não, já me arrependi, eu fiz um mal para Mari, eu já me arrependi eu reconheço. Tem a ação que prova que você se arrependeu. E lá em Tiago está falando. Eu pequei contra ela, eu fiz o mal contra ela, eu prejudiquei ela. Eu tenho compromisso com o novo nascimento, com o nascer de Deus. Eu tenho compromisso com o reino de Deus. Então eu vou chegar para ela, a pessoa a quem eu prejudiquei, e vou fazer o quê? Confessar. Vou confessar. E depois de eu confessar, o que a Bíblia está dizendo que eu devo fazer? Eu devo orar por ela. Por que eu devo orar por ela? Está escrito lá, por que eu devo orar por ela? Para que ela seja o quê? Curada. Curada do quê? Do ressentimento, da mágoa, do rancor, da dor que vai ficar no coração dela por aquela atitude que eu tive, que machucou ela, que ela nem sabia o que tinha acontecido. E eu fui lá e falei, eu fiz isso contra você. Aí tem gente que diz, não, Bispo Paulo, aí não faço não, porque aí é demais. Aí não dá para mim. É por isso que João falou com aquele povo. Vocês estão querendo o quê? Ser esperto? A Deus ninguém o quê?
Engana, raça de víboras. Vai primeiro produzir frutos dignos de arrependimento. Vai ter ações que provem que vocês estão o quê? Arrependidos daquilo que vocês fizeram. Ações. Lembra que eu falei? Palavras não... Para Deus não faz diferença? Faz não. Então, confessar. Bispo Paulo, mas eu vou ser muito prejudicado se eu confessar. Provavelmente. Você vai ser muito prejudicado nessa terra. Porque tudo que se planta, se colhe. Você não quer colher o que você plantou? Mas é melhor ser prejudicado aqui e ter o perdão de quem? De Deus, e nascer de quem? De Deus, do que ficar fora do reino de Deus. O que eu estou pregando para vocês aqui, você pode contar no dedo. Quantas igrejas hoje estão com as portas abertas pregando uma palavra como essa, que mostra para as pessoas o caminho do reino de Deus. Porque esse tipo de palavra constrange. Mas é exatamente esse constrangimento que nós precisamos. Porque o constrangimento nos leva à reflexão. Ninguém faz reflexão em momentos eufóricos. A Bíblia fala, é melhor ir na casa onde há luto, ou seja, morte, do que em uma casa onde há festa. Observe que quando você vai a uma festa, você não pensa em nada. Você está se divertindo, está cantando, está dançando, está aí, por aí vai. Você não está nem vendo o que está acontecendo. E quando você vai a uma casa onde há luto, ali você começa a refletir na sua vida, nas coisas, porque é o constrangimento que leva à reflexão. Uma pregação como essa de hoje aqui, é que realmente salva e transforma pessoas, porque você fica refletindo, poxa, então o primeiro passo é eu produzir ações, atitudes, frutos dignos de quê? Arrependimento. Isso é uma ação. Você chegar e confessar algo. Eu contei aqui na segunda-feira algo que me marcou, me chamou a atenção. O rapaz veio para a igreja. E passou o tempo e o rapaz estava ouvindo a palavra de quem? De Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi constrangendo ele. E foi fazendo ele o quê? Refletir. E ele chegou a uma conclusão: eu quero entrar no reino de quem? De Deus. Ele entregou a vida dele para Jesus, de verdade. Ele confessou os pecados dele para quem? Para Jesus. Aí um dia ele veio, pastor, eu quero falar um negócio com o senhor. Ah, pode falar. Pois é, pastor, estou aqui há tanto tempo, ouvi a pregação, a palavra, glória a Deus por tudo. E é o seguinte, eu quero entrar no reino de Deus. E eu quero dizer para o senhor que eu devo dar uma sumida agora. Vai sumir por quê? Porque há muito tempo atrás eu tirei a vida de uma pessoa. E isso nunca foi descoberto. Mas eu sei o que eu fiz. E eu tenho que confessar o que eu fiz. Então eu estou indo na delegacia confessar o meu crime. Porque eu sei que é isso que vai agradar a Deus. Você acredita nisso? E o rapaz foi na delegacia.
e confessou o crime dele. E lógico, por lá ficou. Depois não vi mais o rapaz, não sei mais da história. Mas uma coisa eu tenho certeza: o que ele fez me constrange. Quantas vezes eu não tenho essa atitude? Quantas vezes eu vivo de palavras, mas não tenho frutos dignos de arrependimento? Eu tenho certeza que o tempo que ele ficou naquela cadeia, o Espírito de Deus esteve com ele todos os minutos, todos os dias. E eu tenho certeza que Deus deve ter usado ele ali dentro de uma forma inexplicável. Eu tenho certeza que aquele rapaz transmitia Deus para os outros que estavam ali. É disso que a Bíblia fala. É disso que João Batista falou. É isso que falta na maioria de nós. Atitudes e ações que provem o nosso arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Será que custou muito, humanamente falando, para aquele rapaz ter aquela atitude? O que vocês acham? Meu Deus. Só quem aqui já foi numa cadeia sabe que inferno que é. É terrível. Alguém aqui já visitou? É terrível, não é? É terrível. As celas, a montoeira de gente, a sujeira, a prisão, a falta de liberdade. Mas ele enxergou aquilo que era mais precioso. Ele entendeu: aqui, essa vida, o machado já está pronto para quê? Cortar as raízes. E quando minhas raízes forem cortadas, eu quero entrar onde? No reino de Deus. Aquele rapaz nasceu de Deus. Eu posso dizer isso para você. Aquele rapaz nasceu de Deus. Aquele rapaz é um exemplo para mim. Que seja um exemplo para você também a partir de hoje. A partir de agora. Então, olha ela mostrando em Eclesiastes 7:2, olha que eu falei da reflexão, lembra? É melhor ir aonde? A funerais que ir aonde? A festa. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. Está falando das reflexões. Então, voltando lá no... vamos voltar lá no Tiago. Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? E aí eu tenho que começar a orar por aquela pessoa que eu machuquei, que eu feri. E eu fui lá e confessei, porque ela vai ficar doente. E quem é que pode curar o coração dela, a alma dela? Só Jesus. Eu devo orar por ela. E a Bíblia fala, a oração de um justo. Que justo? Aquele que tomou atitudes, ações, de produzir frutos dignos de quê? De arrependimento. São esses que são chamados de justos por Deus. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados.
Quer dizer que uma pessoa que não tem ações nem atitudes que produzam frutos dignos de arrependimento, a oração dela vale de quê? De nada. De nada. Por isso que muitos crentes, entre aspas, vivem de mandingas. Vivem de amuletos, de objetos, de sincretismo religioso. Porque ele sabe que com Deus ele não está tendo nenhum tipo de conexão. Aí ele precisa de subterfúgios, e ainda ele vai dizer que veio de Deus a bênção. Não, não veio. Para finalizar aqui, para a gente poder ir para casa refletindo. O primeiro passo para quem quer nascer de Deus é ter atitudes e ações que provem que ali houve o quê? Arrependimento. E essas atitudes e ações vão absorver duas questões: confessar para quem? Para Deus. E se tem algo que eu fiz contra alguém, confessar para aquele alguém e orar por ela. A partir daqui, presta atenção, dessas ações é que eu começo a produzir os frutos que mostram o meu arrependimento. E é sobre isso que eu vou aprender com você domingo que vem. Quais os frutos que eu tenho que produzir? Porque João falou, não falou? Que o machado está aposta para cortar o quê? As raízes. E aquele que não produzir o quê? Bons frutos, será cortado e lançado aonde? No fogo. Então você já sabe, ações e atitudes que provem que você se arrependeu. Confessar para Deus e confessar para o próximo. E agora começar a produzir o quê? Os frutos. Os frutos que mostram que eu realmente estou compromissado com o reino de quem? De Deus e com o novo nascimento. A pessoa que diz, eu quero pegar o voo que sai às 8, irmão, se o trânsito estiver engarrafado, ele vai como? Ele vai de bicicleta, ele vai a pé, ele dá um jeito, ele vai correndo. Se ele está o quê? Compromissado. A pessoa que está compromissada com o reino de Deus e com o novo nascimento, o que ela faz? Ela faz o que tem que ser feito para que ela possa entrar no reino de Deus. Para que ela possa nascer de Deus. Já que nascer de Deus é a questão mais importante que eu preciso ter, então eu vou nascer de Deus. O que eu tenho que fazer? É isso? Eu vou fazer. Ah, mas vai te custar caro. Não tem problema. Ah, você vai pagar um preço. Não tem problema. Eu vou nascer de quem? De Deus. O meu objetivo é entrar no reino de Deus. E eu tenho esse compromisso e ninguém vai me desviar deste meu entendimento. Agora cabe a cada um de nós. Domingo que vem, pessoal, não falte ao culto, não falte. A Bíblia diz para mim quais são os frutos dignos de arrependimento. Está na Bíblia. Não vou inventar nada. Vou mostrar para você na Bíblia. Quais são esses frutos que João falou ali, ó? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Está na Bíblia. E nós vamos aprender quais são eles que nós que temos que produzir. Não é Deus que vai produzir em você, não. É você quem vai produzir, ou você quem deve produzir. Tem gente que tudo é Deus, eu vou pedir para Deus produzir isso em mim, porque Deus sabe que eu sou fraco, né? Não. O que você pode pedir a Deus é força, coragem, para que você produza aqueles frutos. Igual aqui, para ir lá no outro e pedir e confessar. Você vê que a Bíblia não fala de pedir perdão? A Bíblia não fala de pedir perdão.
A Bíblia fala de confessar. Por que a Bíblia não fala de pedir perdão? Porque isso pode ser tudo uma novela. Ah, é? Tem que pedir perdão para ela? Tá bom. Fulano, você me perdoa? E na verdade eu não estou arrependido de nada, mas estou aqui, não é isso que tem que fazer? Você me perdoa? E ela também não me perdoou nada. Aí ela diz o quê? Para acabar com isso logo, ela... Tá bom, te perdoo. Aí, olha que novela. Aonde está escrito na Bíblia que eu devo pedir perdão para alguém? Isso é forte, hein? Você nunca ouviu isso. Nem eu. Não está escrito. Está escrito que você tem que confessar. Porque quem confessa está mostrando realmente que está o quê? Arrependido. Se não tivesse, não confessava. E se o outro resolver perdoar, vai ser uma coisa muito o quê? Verdadeira. Porque você não pediu perdão. Olha que coisa. Aí é o agir de Deus. Aí é a Bíblia. Aí é forte. Quem entendeu a mensagem? Qual é o primeiro passo para nascer de Deus, então? Primeiro passo para nascer de Deus, do processo aqui para nascer de Deus, ter atitudes, ações que provem o seu arrependimento. E essas atitudes e ações vão estar demonstradas através do quê? Você se examinar, encontrar suas falhas diante de Deus e fazer o quê? Confessar para Deus os seus pecados, demonstrando o quê? Arrependimento. E examinou, encontrou também falhas, pecados contra pessoas, fazer o quê? Confessar para aquelas pessoas o pecado que você cometeu contra elas. E depois fazer o quê? Orar por aquela pessoa, para que ela seja curada.